Olá, gente! Estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast semanal, o podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque esse podcast é nosso e toda semana a gente traz profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o teu conhecimento, o meu conhecimento, o nosso conhecimento. Queria agradecer a vocês por estarem curtindo, compartilhando, comentando em todas as nossas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas também no TikTok, no Kawaii, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Continuem assim que a gente só vai crescer e vamos crescer juntos, ok? Hoje a gente está no quadro Saúde 360, onde a gente dá uma pincelada 360 graus em todas as áreas de saúde. E eu estava ansioso por esse dia, que eu tô com ela, Mônica Oliveira, ela que é psicanalista. Não é isso, Mônica? Isso. Obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado claro. por estar aqui abrilhantando o nosso podcast Casa do Garay. Não, obrigada pelo convite. Eu também estava super... Faz uns 3 meses, né? Gente, faz uns 3 meses, né? E eu estava assim, nossa, meu primeiro podcast, que legal. No Brasil, ainda vim para cá, né, para gravar. Super feliz poder falar desse assunto, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho, né, da minha missão. Então, assim, vai ser super legal. Que bacana, porque quando eu vi o teu perfil como psicanalista, falando de autoestima, que a gente vai chegar lá, já tô dando spoiler já, e a gente começou a conversar, né? Você tava saindo no aeroporto, tava indo, tava vindo, eu falei, nossa, mas essa psicanalista, ela viaja pra caramba, que bacana, e você foi desenrolando a tua história, eu fui me envolvendo cada vez mais, por isso que eu falo que eu tava ansioso pra gente conversar aqui, e antes da gente entrar no assunto técnico, né, da psicanálise e tudo mais, eu gostaria, se você permitir, claro, que você me falasse um pouco desse teu começo, dessa tua história, que é tão bonita, Mônica. E eu falo que o viés do nosso podcast é justamente não só enriquecer com conhecimentos técnicos, mas também de referências de vida. E a tua vida, eu tenho certeza que vai servir de referência para muita gente. Então, vou fazer uma pergunta para você e começar do começo, tá? Tá. Como é que tudo começou na tua vida? Bom, tudo começa com uma outra Mônica, né? Porque a Mônica que hoje conversa aqui com você é uma pessoa completamente diferente desde da minha adolescência, né? Desde que eu me percebo. Eu sempre fui uma pessoa muito triste, eu sempre tive essas questões com depressão, né? Não ter estímulo de vida, não ter propósito de vida. Então, quando eu começo uma história, eu tenho que falar de um lado cinza, né? Eu gosto de falar assim, eu me sinto dourada hoje em dia, mas antigamente era uma cor cinza. Olha que bacana. E quando eu era a outra, né, dentro daquele padrão mental, eu posso te dizer que ali não havia esperança. Eu sempre achei que a infelicidade era o meu normal. Eu não sabia o outro lado. Eu nem sabia que existia o outro lado. Então, o começo, eu posso dizer que é um começo cinza. Sim. Né? E aí vem uma história de superação, mas é uma história de superação que eu encontro muito como um milagre. Porque quando eu estava naquele estado, eu não acreditava na solução. Né? Não era uma pessoa que tinha problema de depressão e lutava contra a depressão. Era como aquilo me controlava, né? Era um padrão mental ao qual eu era presa. Hoje eu entendo, né? E naquela época não se falava muito da depressão, porque antigamente, hoje em dia sim, mas antigamente a depressão era, né, a frescura que as pessoas chamavam. Lembra disso? Falavam que era doença de rico. Isso. Né? Pobre não tem depressão. Quem tem depressão mas eu não era rica. Não, eu sei, mas falavam isso. Sim, falavam. Eram umas bobeiras que tinham antigamente, Sim. E eu não sabia desse outro lado, mas tinha uma coisa. Todas as grandes crises de depressão, mesmo tendo um estado de depressão muito grande, quando eu tinha crises, o que aliviava a crise era a espiritualidade. Então, eu sempre lia um livro espírita, não falando de religião, não é sobre isso, mas naquela época eu tinha muito acesso a livros espíritas que contavam histórias de superação, e aquilo sempre me aliviava. Então, eu sabia que o caminho da espiritualidade ajudava. Te aliviava. Era aliviava. Kardecismo, mano? Desculpa. Era o kardecismo. Era. Porque eu ia para várias reuniões de kardecistas. É muito lindo. Sim. E é um estudo tão bonito, o Evangelho muito. Segundo Allan Kardec, né? Isso, exatamente. E ele fala com umas palavras tão comuns que a gente entende. Que toca na alma. Que toca na alma, toca exatamente. Na alma, bacana, exato. não sabia. Sim. É bacana. Vai seguindo que a tua vida é meio parecida com a minha. Olha, acho que nós temos almas gêmeas aí, mas vamos nós. Sim. Na verdade, até é legal mencionar o kardecismo, porque eu sou muito grata
por esse degrau. Legal. Né? Porque eu acho que eu me considero hoje espiritualista, né? Não é essa questão da religião, porque eu acho que eu consegui entender todas. Já conheci o kardecismo, o hinduísmo, o budismo, e todos, né? O cristianismo. Então, você pega aquilo melhor de cada e você monta a sua religião. Sim. Mas, mencionando o kardecismo, naquela época eu lia muito Zíbia Gasparetto. Olha, que bacana. Me ajudou muito, Então, eu entendia que a espiritualidade era um caminho que ajudava. Só que a depressão, ela é muito forte, né? Então, ela pega. Sim. Você consegue ir, mas ela te puxa. É incontrolável, né? É um estado mental. É um estado, É um né? estado. E você está dentro do estado, quer dizer, o estado é maior que você. Tomava remédio, tinha psiquiatra, tinha psicólogo, mas não fluía. Então, era só não ter crises. E muito tempo se passou, relacionamentos que não eram legais, porque se você está nesse estado, você também não vai atrair coisas boas, né? Então, a vida sempre foi muito pesada. Com 35 anos, numa grande crise, aquelas crises assim que tipo assim, agora é o fim, agora não passa. Fundo do poço. Fundo do poço, agora não passa. Eu fiz uma oração sincera. E quando a gente fala de oração sincera, eu gosto de tacar isso, porque existe a oração, ao qual a gente reza normalmente, mas existe aquela conexão profunda mesmo, né? E às vezes é numa dor, às vezes a gente tem que passar por um grande problema para chegar nisso. Mas naquele dia era assim, eu lembro que era um dia chuvoso, eu posso te falar a data, fevereiro de 2015, e eu fiz aquela oração entregando mesmo. Eu falei, eu vou entregar minha vida, porque agora acabou. E naquela oração eu pedi, se não fosse para eu entregar minha vida, que eu houvesse um sinal. E acabou aquela oração, eu recebi um telefonema de uma prima falando assim, não, você tem que se animar, vai ver um filme, olha, nesse momento eu tô vendo um filme chamado O Caminho. E eu lembro que eu peguei, botei ali o filme para ver, mas nem, né? E eu comecei a ver o filme, e o filme falava de um caminho que existe, né? Que é o Caminho Santiago da Compostela. E, resumidamente, 2 meses depois, lá estava eu fazendo o Caminho Santiago da Compostela. Uau! Esse foi em fevereiro, né? Em maio eu estava fazendo o Caminho Santiago. E o Caminho Santiago foi a virada. Por quê? Porque eu pude passar 34 dias com a Mônica. Mas você ninguém. Com você mesma? Eu comigo mesma, né? Eu fui sozinha para esse caminho. É uma peregrinação na Espanha, ao qual você atravessa o país andando. E eu lembro quando eu cheguei assim, eu falei, nossa, eu tô aqui, eu não acredito. Eu caí no choro, porque, tipo assim, né? Eu sou muito intensa, assim. Eu pego e faço. Se eu sinto que isso vai melhorar, isso é pro meu bem, eu pego e faço. E ali o caminho foi que eu comecei a olhar para mim, porque eu só entendia que existia aquele padrão, que a vida era ruim, mas que eu ia viver até o final dos meus tempos assim. E no caminho foi aquela coisa do conhecimento, a espiritualidade, cada pessoa que se posicionava do meu lado no caminho, porque eu fui sozinha, mas no caminho você faz amigos. Sim. Tinha uma mensagem, e eu comecei a entender que aliás, quando eu já vi o filme, eu já interpretei que ali era de Deus, né, para eu seguir. E eu falo que ali, depois do caminho, começa a minha grande jornada para essa Mônica. Então, eu volto do caminho, eu termino um relacionamento de muito tempo, que também era parte da outra Mônica, e ali começa uma grande busca por algo que eu comecei a sentir que eu era, que era completamente diferente daquele outro estado. E aí foram viagens, que eu fui por um tempo para a Indonésia, né? O Oriente, eu falo que o Oriente, eu não sei se é isso, mas é como eu sinto, é como se fosse o chakra cardíaco. As pessoas são muito amorosas, são muito verdadeiras, são muito essência. E eu queria estar do lado de pessoas essência, porque eu comecei a sentir a minha. Então, passei também uma temporada na Índia, e com isso fui aprendendo, conhecendo gurus, e enfim. E aí eu comecei a cair nesse ponto, que é o ponto, para mim, mais importante, quando eu comecei a entender que aquela depressão era uma máscara que eu mesmo criava, né? Que era a máscara da vítima. Ou quer dizer, eu mesma, por alguma questão interna, entendia que, sendo vítima, inconscientemente, eu tinha a atenção, o amor do outro. Então, quem construiu a minha depressão era eu mesma. Então,
esse é o grande ponto, né? Que as questões, as neuroses que às vezes a gente tem, ela pode ser até um comportamento nosso, porque o que o ser humano quer? Ser aceito e amado. Sim. É o que a gente busca. O ser humano inconsciente, porque ele não entendeu ainda que está dentro dele. Esse amor, essa completude, né? Então, essa grande transformação que eu passei para Mônica, que aí encontrou essência, encontrou essa completude dentro desse caminho até que eu falo de solitude. Eu pude me conhecer, eu pude encontrar Deus em mim, parei de procurar Deus fora. Eu pude realmente sair de um lugar e ir para outro. Eu falei, ok, agora eu preciso ajudar pessoas que estão do outro lado, como eu estive. E aí começa esse outro lado de estudar o que, na verdade, havia acontecido comigo. Porque eu não tive esse caminho pronto. Eu vejo que eu fui desenhando um caminho, guiado por Deus, é claro, né? E foi o caminho da minha cura que me traz para esse outro lado, que eu chamo de lado consciente. Hoje eu tenho consciência das coisas. Naquela época eu era inconsciente. Então, na inconsciência eu me perdia. Na consciência você não se perde. Então, hoje, com o meu método, esse caminho fez eu criar um método, que é o método CIT, Caminho Interno da Transformação. Eu ajudo pessoas que estão do lado de lá, né? E aí eu trouxe vários pontos que eu fui estudando, inclusive a psicanálise também. Olha só, e a psicanálise, ela traz sempre, exatamente, ela traz essas duas vertentes, né? A vertente do consciente e do inconsciente, não é isso? E eu sempre falo que os profissionais que vêm aqui, eles enriquecem quem está ali atrás das câmeras. E eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão se identificar, às vezes ou está passando por isso, ou tem um parente que está passando, um amigo que esteja passando por esse problema e tem tratamento. Agora, o que mais me espanta é que você estava nesse estado inconsciente, achando que você viveria uma vida inteira com esse sofrimento, que é uma pena, né? Um pensamento desse para um jovem. Você falou que tinha 17 anos, se eu não me engano. Quando começa ali. Quando começa isso. Sim. Né? E tem alguma... Hoje, você se conhecendo como nunca, né? Depois dessa peregrinação que você fez, dessa solitude que foi maravilhosa com você. Você caminhou 34 dias, foi isso? 34 dias. 34 dias de caminhada. Tu atravessou a Espanha, simplesmente isso. Sim. Arrebentada, né? Arrebentada. Se virou uma atleta. Eu fiz uma cirurgia. Eu tive que tirar minhas varizes que eu criei depois, até por causa do caminho, sim. É uma aventura e eu recomendo. Para todo mundo que puder fazer. E não tem um mito, né? Ai, tem que estar preparado, tem que... Nossa, quando eu fui, eu tava acima do peso. Só vai. Compra uma mochila legal. Uma mochila é importantíssima. Uma bota legal para não estourar e vai. E assim, o caminho, ele é dividido, uma curiosidade bem legal do caminho, o caminho é dividido em 3 partes. Corpo, mente e espírito. Então, os primeiros dias, o seu corpo fala assim, o que ela tá fazendo? Né? Então, você sente muita dor e tal. Eu fui parar no hospital nos 5 primeiros dias. A médica de lá falou assim, você não vai continuar andando. Eu falei, não tem como, já cheguei aqui, né? Eu vou. Não só isso. Eu acho que tudo que eu passei na minha depressão de tão pesado, que quando as pessoas falavam assim, isso é ruim, eu falava, você não sabe que eu já passei lá atrás, isso aqui não é nada. Né? Então, eu encaro isso muito bem. E depois vem a parte mental, ao qual você... o mental também já não quer estar ali, né? Que ali é metade do caminho, que é uma parte mais deserta, é uma parte já onde não tem tanta... não é tão bonito o caminho, ele é muito... Ele não tem nada, então você tem que ficar ali. E a última parte é quando você superou o teu físico, que já acabou, você conseguiu superar o teu mental, que é o mais difícil. E aí é o espiritual, que aí... Mas eu só consegui pegar o espiritual faltando 5 dias para acabar. Mas pegou? Mas peguei. 5 dias, coisa pra caramba. Você com o teu espiritual, 5 dias. Não, mas foram 34 dias, né? Mas foi uma experiência, assim, o caminho, ele... Tem gente que fala, é um caminho religioso. Eu não acho que é religioso, assim, né? Eu acho que é um caminho mesmo de encontro, porque o que acontece hoje? As pessoas não têm tempo para elas. A gente tem tempo para quê? Para família, para o trabalho, para tudo, para o outro, mas a gente não tem tempo para gente. Então, eu pude parar minha vida e ter um tempo ali para mim. E o que é o tempo para você? Você se escuta. Você escuta o que dói, você escuta o que está fazendo bem, você consegue ter essa conversa interna que eu trago muito nas sessões. Aumentar a tua comunicação interna, né? Porque a gente tem 2 vozes. A gente tem a voz falsa e a gente tem a voz verdadeira. A questão é a seguinte, quando você está inconsciente, quem domina é a voz falsa. Olha, e eu falo que a gente tem
né? Eu sou comunicador, você é terapeuta, mas eu falo aqui que eu tenho um anjinho e um diabinho aqui. É né? isso. O diabinho fica tentando te convencer a fazer isso, o anjinho isso. não faz isso, vem por aí, né? E a gente tem que estar preparado espiritualmente, até na palavra de Deus. Eu sempre falo que eu não tenho religião aqui, eu não sou católico, eu não sou kardecista, eu não sou evangélico, mas eu escuto todos os dias, 3 vezes por dia, a palavra de Deus, e eu sei que as palavras da Bíblia é a direção das nossas vidas ali. Sim. Não é isso? Sim, sim. Você segue as palavras de Deus. Você tem religião, você já falou que não tem religião, mas você segue ali os mandamentos de Deus direitinho, as histórias de Deus. Sim, é por isso que eu tô aqui hoje. No Dourado, né? É o caminho, não tem outro. Não tem outro. Mas como você chega a isso? Fortificando a voz do anjinho. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E a voz do anjinho, na verdade, é a verdadeira conexão com Deus. Porque a voz da verdade é Deus falando com você. O tempo todo. O tempo todo. E fala o tempo inteiro. A questão é que, quando você está inconsciente, a voz falsa ela é muito alta. Então, ela te joga contra o caminho o tempo inteiro. Né? E se você está inconsciente, aquilo ali vai te controlando, vai te levando. Agora, se você está consciente, que é uma coisa que é um trabalho diário. Consciência é trabalho diário. É o trabalho diário de você estar praticando virtudes, né? Eu falo mesmo, a prática das virtudes. Quem fala assim para mim, Mônica, me dá um ponto de prática, né? Que o método CIT é prática. Não adianta só teoria. Sim. É prática. Prática é praticar virtude todos os dias. Sim. A virtude, ela eleva a sua vibração. E elevar a vibração, falando em física quântica também, que eu adoro. Física quântica é o seguinte, você é vibração. Então, conforme a sua vibração está alta, você está mais em Deus, você está mais... Né? Até a prosperidade. As pessoas querem prosperar, mas estão lá embaixo, com uma vibração baixa, no medo, na preocupação. Então, conforme você eleva a sua vibração, mais conexão você tem. E mais conexão você tem, essa voz verdadeira, ela sobe, fala. ela aumenta. Exato. Né? E trazendo o grande mestre, que é Jesus, conheceis a verdade vos libertará. Libertará do quem? Da outra voz. O lado inimigo lá. O lado inimigo. De inimigo. Exato. Não é isso? Exato. Essa Mônica tão experiente, graças a Deus, tô adorando conversar contigo que bom. aqui. Eu tinha reservado 1 hora, não vou ficar 5, tá? Podemos parar a qualquer momento aqui para você ir no banheiro, mas volta rapidinho. Okay. E essa Mônica, né, hoje, com tanto autoconhecimento, com tanta experiência, né, quando ela olha para aquela Mônica que estava meio que destruída ali com 16, 17 anos, qual é o conselho que essa Mônica forte daria para aquela Mônica frágil? Deixa eu falar uma coisa muito curiosa, para arrebentar com a cabeça aqui de todo mundo. Para arrebentar com a cabeça de todo mundo? Sim, claro. Essa Mônica só tá aqui porque a outra lá, em alguma outra realidade, escutava daqui. Você sabe que até hoje, quando eu tô experienciando coisas maravilhosas, eu vou pro meu íntimo e falo pra de lá, aguenta aí, aguenta que eu consegui. Eu acho que, na verdade, eu sempre tive uma voz me guiando nas minhas crises de depressão. Por mais que eu sabia que aquele estado me pegava, que eu não conseguiria, tinha alguma coisa que eu acreditava que eu ia viver uma coisa legal, que eu acreditava. E eu vejo que a minha vida foi feita muito de milagres. Por exemplo, eu moro nos Estados Unidos há 20 anos. Como você foi pra lá? Eu caí lá, né? Eu caí. Eu tava numa crise de depressão e uma pessoa virou pra mim e falou assim, você tinha que passar um tempo nos Estados Unidos. Eu falei, fazer o quê nos Estados Unidos? Eu nunca nem tive vontade nos Estados Unidos. Não, mas de repente lá e tal. E eu fui. Aí cheguei lá, já consegui um trabalho, tipo assim, tudo que era difícil. Consegui o visto era difícil, conseguia. Cheguei nos Estados Unidos e assim, estava trabalhando. Sabe aquilo que os milagres vão acontecendo e você nem sabe? Porque para muitos é difícil, para você vai acontecendo como milagres, né? Exato. Então, eu sempre tive uma pessoa... É difícil até explicar, mas dentro daquilo que era muito ruim, eu sempre conseguia... Sempre tinha uma... Né? E até olhando hoje a minha vida, eu acredito que existe um porquê. Sempre existe um porquê, né? Sempre existe um porquê. Então, assim, quando você fala assim, o que eu falaria para outra Mônica, eu acho que eu já falava, se a gente for falar de realidades paralelas, assim, que eu acho muito legal. Quem tá gostando do que eu tô falando aqui, leia sobre realidade paralela. Porque eu acredito muito que existe isso, mas eu acho que eu
dou esse conselho o tempo inteiro para ela quando eu sou feliz aqui nessa realidade. Quando eu sou feliz no agora, é como se eu estivesse emitindo isso pro meu passado, e onde quer que ela esteja agora, ela sabe. E ela tá muito orgulhosa ela tem que de aguentar. você, Eu tenho certeza disso. Ela tá muito orgulhosa de você. Eu tenho certeza disso. É como se você fosse uma filha, né? Sim. Você tá lutando cada vez mais, tá progredindo cada vez mais, tá mostrando para aquela Mônica o quão você é capaz de ser uma vencedora, né? Que bacana isso. E eu aplico isso nas pessoas, Eu ia sabia? perguntar isso para você Claro, agora. E a gente tá vibrando aqui, ó. O método CIT tá danado aqui na mesa. Esse é o método CIT, né? As minhas experiências. Eu vim passar um tempo no Brasil, há uns 3 anos atrás. É muito louco isso. Eu, na verdade, eu continuo... Não é porque... Se você falar assim, mas como é o seu autoconhecimento hoje? Adoro. Não paro. Eu quero evoluir mais. Se eu cheguei até aqui, tipo assim, quanto tempo eu tenho de vida? Eu tô com 44, eu quero continuar subindo. Claro. Né? Mas aí eu passei... Uns 2, 3 anos atrás, em 2021, eu vim passar uma experiência no Brasil. Até porque quando eu saí do Brasil, eu era outra Mônica. Era a Mônica lá de trás. Exato. E hoje em dia eu acho o Brasil o máximo. Eu venho pra cá, lógico. São os nossos olhos. Sim. São os nossos olhos. Se você vê as coisas de fora ruins, só limpa os olhos. Sim. Que é a nossa visão, né? Tudo é maravilhoso ou tudo é ruim. Sim. Depende de como você vê. Mas nesse tempo que eu estava no Brasil, era muito louco, porque eu pude experienciar o Brasil. Fiquei aqui 9 meses. Eu tinha o meu carro, tinha o meu espaçozinho, e eu falei, eu quero experienciar o Brasil. E aí eu dirigia, às vezes, por lugares, que eu passava nos lugares, eu falava assim, uau, eu já passei aqui antes, nossa, eu sofria tanto aqui. E aí, enquanto eu dirigia, eu passava, falei, não, toma essa vibração aqui, ó. E é como se eu fosse curando a Mônica em cada lugar que eu ia passando. E eu falo isso para as pessoas, né? O que aconteceu comigo não é porque eu tenho sorte, não é porque eu fiz só o caminho Santiago da Compostela, foi uma experiência. Mas eu vejo até nas minhas clientes, a mudança ela pode ser qualquer momento. Né? É claro, você tem um profissional ali te ajudando, vai te guiar muito melhor. Claro. Mas as pessoas não devem desistir, ou também... Tem uma coisa que é um pouquinho polêmica, mas que eu gosto de trazer, porque é meu trabalho, eu acho que eu tenho que defender isso. Eu tomei remédio por muitos anos. Não adiantou. Né? Então, assim, a cura, é claro, se uma pessoa está numa crise e tal, mas o autoconhecimento é o que vai levar a gente, de fato, para esse outro estado de libertação, né? Então, essa coisa de olhar para o passado, perdoar o passado, entender também que tudo que acontece na nossa vida é para levar, é um empurrão para ir sabe? Sim. Então, assim, não se entregar, mas apenas entender o porquê eu estou passando essa experiência, o que essa experiência me traz, né? Coisas que aconteceram, deixa aí. Porque a vida vai abrindo, existe uma mágica que... Aí sim que eu falo. O autoconhecimento, quando você entra nesse caminho, quando você dedica a cura para corpo, mente, espírito, existe uma força que entra para brincar, para ajudar, para empurrar. Né? Então, eu acho que essa é a grande dinâmica de acreditar que tem o outro lado, né? E se curando, né? Eu falo muito, escreva o que aconteceu, escreva que você cura, né, o que aconteceu. Por quê? Porque a escrita também tem gente que tem um pouco de dificuldade nessa comunicação interna. Escreve. Eu acho, né? que a escrita e a palavra, né, elas dão legalidade, né, ao que você está buscando. Então, eu falo que eu, como sou profissional de comunicação, eu falo que as palavras, ela machuca mais do que um soco na cara e uma bala de canhão, né? As palavras bem usadas, você consegue o que você quiser, mas palavras mal usadas, você se destrói ali também. Eu compacto muito com isso nessa questão da escrita também. E coisas até, eu expliquei para você, a gente estava em off aqui, e a nossa história, ela meio que é parecida em alguns pontos. Eu falei para você que o podcast, o Casa do Gará, era um projeto que estava na minha cabeça, e por causa de uma oração que eu escutei, eu comentei com a minha atual esposa e ela anotou as coisinhas no bloco de notas e a gente seguiu, e hoje vai fazer um ano, vai fazer em dezembro, que a gente está com sucesso total, graças a Deus. Mas você vê, tudo por causa de uma oração. A pessoa fala simples oração. Não existe simples oração. É oração, é o poder da oração, é o poder da fé. E você é uma mulher de muita fé, né? E às vezes a ciência, ela meio que colide com a fé. E a gente falou em remédios e tudo mais,
e eu comungo contigo também quando eu falo que aqui, quando você cura aqui dentro, é o melhor remédio que tem, né? Questão de autoconhecimento e fé. Eu acredito, e eu queria saber se isso é mito ou verdade, se eu estou certo ou se eu estou errado, uma pessoa que busca o autoconhecimento através até mesmo de uma solitude. Você fez um caminho maravilhoso, né, de 34 dias, mas tem gente que não consegue, não pode, ou porque tem filhos, ou por causa do tipo de vida que leva aqui, mas ela tem o caminho dela a seguir aqui dentro daquela vida que ela tem, mas sempre junto com a fé. Esse é o casamento perfeito? É só com a fé. É só com a fé, É só com a fé. Não tem outro caminho. Eu falo isso pela experiência no meu trabalho hoje em dia, né? As pessoas que não querem ir com a fé e não vai para frente, e as que vão com a fé, elas só vão cada vez mais, né? Nossa, sem limites. Exatamente. Eu queria falar sobre caminho. Cada um tem um caminho, sabe? Quando eu tô dando aqui a minha experiência, como eu falei, é um caminho. Sim. Mas tem pessoas que, se elas se dedicarem a entender que elas são, independente de onde quer que elas estejam, elas vão encontrar. Mas elas precisam trazer a espiritualidade. É por isso que eu sou muito fã da psicanálise. Né? Eu até falo, quando eu comecei a estudar psicanálise, na verdade, como a psicanálise entra na minha vida? Escutando podcast mesmo, coisas assim, eu falava assim, eu acredito nisso. Isso tem um método City, sei lá o quê. Aí eu virei e falei assim, não, já existe... Eu até falo, eu acho que em outra vida eu fui psicanalista, porque eu já tenho isso em essência, já né? Traz isso aqui nessa vida. Então eu só estudei a psicanálise para justamente falar assim, não, então eu também, né, dentro do mundo, né, ali da coisa material também, mas a psicanálise junguiana, ela traz a espiritualidade, ela traz a força, né, do ser, porque nós temos esse ser que nós temos, essa consciência, essa vozinha do anjinho, como você fala, o poder dela é maravilhoso. Sim. Entendeu? E se você conecta com ela, ninguém segura. Ninguém segura. E aí é muito interessante, porque as pessoas falam assim, ok, então eu quero a prosperidade, então eu quero e tal. Não é sobre o fora. É sobre você se tornar essa potência. E eu acho que o segredo é no simples, né? A felicidade é no simples. Sim. Quando você se conecta com essa potência, completa. Então, não é sobre o ter. O ter é legal também, mas é a plenitude, a completude. Tanto que se você me perguntar hoje qual é a coisa mais importante para mim, é a paz interior. Sim, ponto. Não tem nada melhor. Quanto mais, assim, eu vou falar por mim, tá? Que eu já tô com 54 anos, você é uma menina perto de mim. Mas quanto mais velho eu vou ficando, mais você dá valor à paz, ao sossego, né? Aquele tempo que você tem, às vezes, para ler um livro, para ver um filme, ou para curtir com a família, isso é paz. A paz não tem preço. Não tem preço, não tem preço. E a paz interior, nada fora te dá. Pelo contrário, te tira. Quando você busca a resposta fora, vai arrancar a sua paz. Porque a gente está aqui para buscar essa paz, a gente está aqui para evoluir, né? Mas eu acredito também que quando a pessoa se reconhece em missão, a força fala assim, vamos ajudar essa aqui porque ela precisa de caminhar mais, ela precisa deixar essa palavra, ela precisa deixar essa história. E aí que eu acho que as coisas começam a acontecer para valer. Quando você se põe a serviço dessa voz consciência, a vida vem e te empurra para onde você quiser. E eu falo isso por experiências de pessoas também, porque também que a gente estava conversando ali fora, se conectar com pessoas de essência. Né? Exato. Que é o que você falou, que nós somos energia. Sim. Né? E a gente vibra o tempo todo. Então a gente tem que vibrar com pessoas positivas, pessoas que têm projetos, pessoas que vão para frente, pessoas que são boas, pessoas que fazem o bem. É igual você falou, você tem que praticar ações boas. Eu estava num culto evangélico da Igreja Batista, que era da IBA, ali do Recreio de Bandeirantes. E o pastor, ele falou foi a primeira Igreja Batista, PIB, do Recreio, o pastor Vander, numa pregação maravilhosa dele, ele falou que quando a gente sai da igreja, nós temos que levar a igreja com a gente. E porque quando a gente vai para a igreja, a gente está muito predisposto ali a pedir, a agradecer, a ajoelhar, chorar, rezar e tudo mais. Mas quando você sai dali, você vai para o mundo real de novo, às vezes numa briga de trânsito, numa discussão, você pegar e trazer a igreja com você e falar, meu irmão, vamos parar com isso. E eu já pratiquei isso e realmente é maravilhoso. Muito bom, sim. Você praticar o bem,
né? Você perguntar para o próximo assim, tá precisando de alguma coisa? Estou sentindo que você está precisando, você ajudar, porque às vezes o tão pouco para você vai salvar a vida daquela pessoa ali, né? Eu achei maravilhoso isso que você falou, praticar o bem, e eu procuro praticar o bem todos os dias, Mônica. Exato. É que ganha a maravilhoso. gente, não é o outro. Sim. E não é por questão de recompensa, não é porque eu vou ganhar medalha ou que eu vou ganhar mais lá na frente. É a sensação que você tem aqui dentro, assim, caramba, ajudei mais uma pessoa, né? E quando você vê esse poder em você, né? Isso é maravilhoso, isso só cresce, só aumenta. As pessoas não entendem. Não. E, né? Não. Isso. Sim, até nas minhas mentorias, eu falo, tem um dia que a gente tem que praticar algum ato. Sim. Aí eu falo, olha, vai comprar um lanche numa lanchonete, né, de carro e paga o lanche da pessoa de trás. Cria uma corrente. A gente faz muito isso nos Estados Unidos, que legal, né? Que você bacana. Vai comprar seu café e aí você pergunta quanto foi o café do carro atrás. Aí você paga e aí quando ele for, ele vê que ele recebeu dele, geralmente ele paga do outro. Olha, sensacional. Eu adoro abrir essas correntes. Corrente do bem, né? Claro. E me dá uma felicidade. Geralmente, quando eu pago, olho o carro atrás, a pessoa tá assim sorrindo. Eu falei, eu sei que hoje ela chegou no trabalho e falou assim: alguém pagou meu café. Né? E é uma coisa pequena que cria uma energia, que aquilo ele vai fluir tão bem no seu dia, né? Então, assim, a prática, a transformação pessoal, ela tem que ter prática. Como você também falou da questão da igreja. Não adianta você ir para a igreja ou ir no o que quer que seja, no centro, até tomar ayahuasca, como o povo fala, né? E deixar lá. Acabou. E sair de lá e ser outra pessoa. Exato. Né? Porque quando você vai para um lugar desse, quando você lê um livro, né? Ou seja ele, do jeito que a gente falou aqui, de kardecismo, ou evangélico, ou a própria Bíblia, mas quando fecha o livro, você fechou a tua cabeça, não valeu de nada, gente. Sim. Não é isso? A gente tem que praticar. As pessoas, assim, eu falo que eu vivi a era Flintstone e hoje eu vivo a era Jackson. Então a gente traz muita coisa dos Flintstones aqui para a era Jackson. E você já estou a falar, com certeza, psicólogo é coisa para maluco, psiquiatra é coisa para maluco. E cada vez mais que eu vou ficando cada vez mais maduro, eu vejo que todos nós precisamos de um terapeuta, de um psicanalista, de um psicólogo, até mesmo de um psiquiatra para algumas pessoas. O que você falaria ali para as pessoas que estão te assistindo, pessoas que sabem que precisam de ajuda, mas às vezes não têm nem coragem de procurar um profissional qualificado? Ok. Você acha que eu faço terapia? Se eu acho que você faz terapia? Exato. Eu acho que sim. Claro. Faz. É óbvio. Acertei, ponto para os meninos. É óbvio, porque todo mundo tem que fazer. Gente, terapia é muito legal. É muito legal. Eu saio da minha terapia assim, falo assim, faço uma vez no mês, é claro, assim, quando o bicho tá pegando, eu falo assim, vem cá, me ajuda a olhar meu processo. Eu chamo de processo. É porque todo mundo tem seu processo. Claro. E a gente, quando a gente tá no nosso processo, às vezes a gente não vê. Até porque tudo que tá acontecendo à nossa volta é um reflexo nosso. Sim. E se a gente muda na gente, a gente muda o outro, né? Tanto hoje também estou trabalhando muito com relacionamento, né? Essa era aí de divórcio, essa era da galera se separando, né? E tanta gente vindo para mim, enfim, eu falo assim, olha, não é mudar o parceiro, é mudar você. O outro, é um reflexo, né? Então, assim, eu me relaciono também. Hoje eu tenho um relacionamento saudável, é claro. Hoje eu tenho a minha profissão também, me relacionando com pessoas na minha profissão e tal. Mas às vezes eu não tô olhando tudo. Então, quando você leva isso para um profissional e você fala assim, aconteceu tal coisa. Mas é interessante, o que eu acho legal da terapia é o seguinte: quando eu tô falando, eu já falo, já entendi. Você já vê lá na frente. Aí ela fala assim, eu falei, a terapia é eu me escutar. E é muito bom. Então, eu recomendo. Ansiedade, depressão, o que quer que seja que você está passando na sua vida agora, isso é apenas um padrão. E se você tem alguém para te ajudar, essa pessoa te ajuda a ver aquilo que você precisa mudar e praticar. E quando você pratica, você sai. Vamos falar aqui rapidinho de meditação. Você gosta de meditação? Olha, eu já meditei muito. Yoga? Eu amo yoga. Mas eu não tô fazendo. Gente, eu pensei... eu não ando fazendo. Eu fui fazer uma sessão, pra mim, eu nunca mais ia sair vivo dali, porque ela mexeu com cada músculo meu, que pra mim era fácil fazer. Não é. Não é. Né? E você vai pro sol, e daqui a pouco pra eu voltar... Mas eu achei maravilhoso. Então, uma coisa bem legal pra contar de mim, né? Quando eu saí desse lado escuro... Cinza. O que aconteceu? Eu fui para um lado muito claro. Ai, que bacana. Só que foi muito... Eu fumava. Eu comia todos os tipos de carne animal.
da vida. Sim. Né? Sim. Da vida. Não que tenha quem fuma, não, cada um faz o que quer. Claro, não tem claro. essa, não. Tô falando da minha experiência. Mas aí eu saí desse lado, eu fui muito pro lado da yoga, meditação, tudo que você pode imaginar do lado de lá. Vivia nos pés dos gurus, viajava o mundo. Cadê meu guru? Pô, você foi pra Índia, mano. Pô, que a experiência. Índia é o centro ali da energia. Robson, que experiência. Que experiência. Que experiência. Você sentia assim, na Robson, pele, nos a 4 energia? primeiros dias, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Me tira daqui, eu fiquei louca. E eu meditava muito naquela época. Eu cheguei na Índia, aquele barulho, buzina, vaca, macaco pulando, e sei lá o quê. Eu falo, meu, isso aqui é o caos. Eu falei, eu não vou ficar aqui não. Eu amo Bali, meu lugar favorito na vida. Eu já tinha ido pra Bali, passei uma temporada em Bali. Eu já entrei no Google, falei, não vou ficar aqui não. Já que eu tô na Índia, não vou voltar para os Estados Unidos, eu vou pra Bali. E aí chegou uma pessoa muito calma do meu lado e falou assim, espera mais um pouco. Calma, daqui a pouco você pega. Eu falei, não tem como pegar nada aqui. Até a hora, no 5º dia, que parece que eu entrei no vortex. Aí eu falei, entendi. Ok. Então, o que acontecia na Índia comigo? Eu tinha de manhã, a gente ia os satsangs com os gurus, entrava em êxtase, você sai, assim, é uma expansão do chakra cardíaco, uma expansão de você cai lágrima, assim, de êxtase plena. Aí, à tarde, a gente tinha um break. Aí era céu e inferno. Era o inferno da Índia, mas eu já ria. Já tava assim... Já tava familiarizada, já. Já tava né, pintada, com a roupa indiana. Já tava tudo naquela coisa ali. À noite voltava ali. Foi uma experiência maravilhosa. Mas, o que aconteceu? Eu fui pro outro extremo, muito espiritual. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito, também, alienada. Certo. Aí, eu já não queria conversar com pessoas que comiam carne. Entendi. Aí já, entendeu? Entendi. E o que eu entendo hoje é o equilíbrio, né? Então, eu conheci os dois lados. O lado sombra e o lado muito luz também, que é maravilhoso. Mas também o meu grande guru, Prem Baba, ele falou uma coisa que eu não esqueço. Quanto mais luz, mais sombra. E quando eu escutei isso, eu tava nesse meu ponto radiante de luz, eu falei assim, não, eu não sou mais sombra, como assim? Mas depois eu entendi, todos nós temos. E quanto mais você... Eu também fui muito já na sombra, né? Então eu entendi. Só que quando eu cheguei muito lá, eu virei e falei assim, não, peraí, porque até no lado luz eu tava julgando. E julgamento é uma coisa... É horrível. Né? E aí eu falei assim, não, tem coisas ainda que eu preciso consertar. Sim. E aí, olha que interessante, quando eu comecei a consertar aqui, entrou no equilíbrio. Que maravilha. Entendeu? Então, assim, hoje, de vez em quando, eu tenho já... Eu fiquei vegetariana há 7 anos. Hoje em dia, já não... Tranquilo. Tranquilo. Tudo ali na modernidade. Não, por quê? Porque é a consciência que, né, me prende, assim. Não fumo mais. É uma coisa que eu também sou muito feliz. Que bom. Que eu fumava muito cigarro. Sim. E de uma hora para outra, pum, o cigarro foi embora. Então, os hábitos ruins foram embora, realmente. Faço yoga hoje em dia, mas eu não faço yoga como antigamente, todo dia que meditava, não. Mas eu aprendi muito do lado de lá, que hoje na vida, que tem que ser humano, corpo, mente, espírito, com a consciência, onde se equilibra. E é legal porque aí você dá exemplo. Quando eu estava do lado de lá, as pessoas queriam viver a plenitude que eu vivia, mas ela pratica tanto que não dá. Hoje não, eu falo aqui, gente, dá pra... eu posso ir no Rock in Rio hoje e amanhã tá meditando com o Mood, né? Olha que sensacional. Então é sensacional. Gente. É você estar consciente, porque você consegue dizer não, você consegue. E aí é o que eu falo. Agora eu me sinto espiritualizada. Entende? Entendo. E quanto tempo durou esse percurso para você achar o equilíbrio? Porque você é uma pessoa feliz, dá para ver, dá para sentir que você é feliz consigo mesma. Não quer dizer que a minha vida é perfeita, isso é importante dizer. Não existe, não. Existe vida perfeita? Não, né? Quem fala que é mentira. Eu atendo tanta gente que eu vejo no Instagram, a pessoa me procura e fala, uau, quando a pessoa você fala, eu falei, nossa. Mas isso é legal, é só você aprender a ir nesse flow, entendeu? Que bacana. Gente, é o que eu falo para vocês. O podcast Casa do Garay, ele virou uma sala de aula. Né? Não tem jeito. São profissionais qualificados, gabaritados. A Mônica, não era à toa que eu estava ansioso para fazer essa entrevista com a Mônica, que eu sabia que ela tinha muito para passar aqui para
aqui para a gente, né? E pessoa, eu entrei lá no teu perfil, antes de eu convidar uma pessoa que eu estudo ela, eu entrei no teu perfil, mas eu sabia que era muito mais do que aquilo que eu iria aprender aqui no nosso podcast. Que legal. Você pode deixar, ô Mônica, o teu perfil para as pessoas te visitarem e também para as pessoas irem lá no teu direct e falar, poxa, preciso de você. Claro. Uma pergunta que eu ia te fazer também, que é importante, vamos dizer, eu sou uma pessoa que eu tenho que achar o meu equilíbrio. Eu ainda estou, eu vou tirar a careca da frente, eu estou aqui, eu preciso estar aqui. E eu preciso de ajuda, eu preciso conversar, eu preciso de uma terapia. E eu vou usar você como minha terapeuta a partir de hoje. Ela é minha terapeuta aqui, tá? Mas assim, eu consigo fazer online contigo? Tem que ser presencialmente? Como é que funciona as tuas consultas? Tá. Hoje em dia, né, meu público é o público que fala português brasileiro. Então, como eu estou nos Estados Unidos, eu trabalho com brasileiros no mundo inteiro online. Bacana. Tá? Eu tenho o método CIT, que é o Caminho Interno da Transformação, que foi a minha transformação, plus tudo que eu vou hoje em dia estudando e trazendo. Mas é interessante, cada pessoa tem um processo. Então, eu entendo o que a pessoa ali precisa para ela encontrar dentro dela. Eu só vou ajudando, né? Até bem interessante falar isso, que eu queria deixar isso aqui. Como eu mencionei, 17 anos de depressão por causa da máscara da vítima, né? Inconsciente, é claro. Eu não pensava, eu sou uma vítima, tenho que ter depressão. Claro que não. Mas tem também a máscara da reprimida, que é aquela pessoa que tem aquele comportamento, não sabe dizer não sabe botar limite. Sei. E essa máscara domina ela e ela não consegue ser ela. Ela reprimiu quem é ela. No meu caso, a vítima reprimiu. E tem também a outra máscara da agressiva, que é aquela pessoa que tem aquele comportamento muito reativo e agressivo e ela não consegue, ela cria uma persona. É uma defesa que ela tem. É uma defesa. Então, a gente está falando de 3 personas: vítima, reprimida e agressiva, tá? Então, o meu trabalho é em cima dessas personas, porque é feito pela vozinha do diabinho, como eu te falei. Então, a partir disso, eu consigo criar, né, esse caminho, e aí a gente vai traçando até essa pessoa conseguir tocar na essência dela, porque na hora que ela toca na essência dela, a voz da essência aumenta. E aí fica tudo maravilhoso. Então, esse é um trabalho online, né, que dá para fazer online. Isso eu faço esse trabalho online desde 2018. E quem quiser, né, me encontrar, eu tô no @MônicaOliveira4. Mônica Oliveira... Número 4. Ok, Exatamente, Mônica Oliveira, né? 4. E sim, é claro, quem tá passando por alguma situação, eu já estive do lado de lá, eu sei como é, né? Isso é que é maravilhoso. É isso que é maravilhoso. Porque quando você experiencia, quando você vivencia, né, certas situações, fica muito mais fácil de entender e até mesmo de identificar, né, se a pessoa ali ela é reprimida, se a pessoa... Sim. Eu acho que até um excesso de felicidade, aquela pessoa que é muito feliz para muitos, quando ela está sozinha, ela pode ser uma pessoa completamente deprimida. Você já pegou a caso assim? Claro, sim. Porque é a persona, né? A persona, exatamente. Por quê? Porque ela precisa sentir pertencente. Então, se ela entende que para pertencer ela tem que ser excessiva, mas lembra do pêndulo? Eu estava na sombra, fui para a luz, deu problema. Então, o que acontece? Tanto que tem aquele... não vou lembrar agora. Aquele ator famoso que morreu de depressão, o cara fazia comédia. É o... Fez o doutor Pat Adams, não foi? O americano? É o americano, Você tá falando? é. Sim, claro. Rafael, ajuda a gente. Meu pai do céu. Enfim, mas ele fez o Dr. Pat Adams, né? Exato. Não vou lembrando o nome dele, mas... Robin Williams. Obrigado. Isso. E a produção é maravilhosa. Ali aqui. Você mostra o tanto de energia que ele botava na persona, que era que todo mundo amava, né? Mas que, no fundo, quem era ele? O próprio Jim Carrey também. Ele pratica autoconhecimento hoje na veia. A forma como ele fala de essência. Se você pegar os vídeos dele, a gente comentou esses dias, né? O quanto ele tá essência. Ele fala pela essência, não é ele que fala mais. Não é mais a mente. Sim. Porque qual é a diferença? Quando você fala pela mente ou quando a consciência fala por você? Sim. E é isso que consciência é o coração, né? Então, você deixa que transborda do coração para fora. Sim. Que aí sim é o teu lado, né? O coração é a essência. É a voz de Deus, enfim. A mente não, a mente trava. Então, porque medita para limpar essa voz e o coração poder falar. Que bacana. Então, eu vou deixar o @ dela aqui de novo, @Mônica Oliveira 4. Isso. Não é isso? Sigam ela lá nas redes sociais.
deixa lá os seus likes, assiste os vídeos dela que vocês só vão enriquecer. E pode passar direct que é ela que responde, tá? E eu mesma. Naís, faz uma consulta com ela e eu vou estar lá. Eu já vou estar no teu hall de 2024. Veio, o papo foi tão bom, né? Vamos continuar falando. Bom. E passa tão rápido a hora aqui, Mônica. Eu sabia que uma hora contigo ia ser pouco. Já fica o convite para você voltar aqui. Eu volto. Tá bom? Eu volto. Pra a gente falar sobre mais coisas, mais experiências, passar esperança ali, né, para esse público maravilhoso que nos segue aqui. Não, com certeza. Eu tô aqui, na verdade, como missão para dizer, né? É completamente possível, né? Como eu falei no começo, eu era cinza e hoje eu me vejo dourada, né? E isso é uma coisa que aconteceu porque, de fato, eu deixei essa luz transbordar e todos nós temos essa luz. Olha, aqui você também falou no cinza, lembrou? A minha mãe é falecida, né? 3 anos. Sim. E ela passou por um processo de depressão muito grande quando separou do meu pai. E quando eu chegava em casa, ela estava chorando muito. E eu falava para ela assim, mãe, inspira o azul, respira o cinza. E eu falava para ela, bota para dentro o azul e libera o cinza. Isso. Olha, você falou do cinza, são coisas em comum que a gente tem. É porque o cinza tem a vibração. Né, lá ela vai te matando, ela é silenciosa. Exatamente. Tem que tomar cuidado com essa cor. Olha, que prazer ter você no meu podcast. Cara, obrigada. Que energia boa. Gente, mais um episódio nota 10 aqui, tá? Siga a gente, continue aí curtindo a gente, comente. Esse símbolo que tem aqui, ó, de ok, você pode clicar, fala que gostou, que o algoritmo lá do YouTube vai entender que o programa não é desrespeitoso, só tem a ensinar para vocês. Gostou desse vídeo? Compartilhem com quem vocês quiserem, que com certeza você vai estar ajudando pessoas a conhecer o trabalho da Mônica Oliveira aqui, né? E pode ajudar a salvar almas. Lá no YouTube, lá no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Facebook, a gente tem os cortes de todas as entrevistas que a gente faz aqui, 1 minuto e meio, tá? Com edição de Olavo Bilac, lá de São Paulo, meu editor que tá arrebentando. Um abraço para você, Olavo. Parabéns pelo trabalho, muita gente elogiando. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um episódio. Um beijo no coração e até a próxima.